Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos estudar Provérbios capítulo 31, é o último capítulo do livro de Provérbios, estaremos finalizando este livro, mas antes de nós começarmos o estudo, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, a fazer parte dessa família. E você que já é inscrito, seja muito bem-vindo, não esqueça de deixar os seus comentários aqui embaixo para que o YouTube entenda que este é um vídeo relevante e passe para mais pessoas. Também você pode estar compartilhando com seus grupos de WhatsApp, Telegram ou outras mídias sociais que você tenha disponível. Sem mais delongas, vamos lá. A lição de número 8 diz Provérbios 31, sabedoria para a mulher cristã, o texto áureo vai dizer: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Provérbios capítulo 31, versículo 10. A verdade prática diz: a mulher virtuosa se constitui em um ideal a ser seguido pelas mulheres de todos os tempos. Conforme nós já estudamos e já sabemos, Provérbios capítulo 31, ele foi escrito pelo rei Lemuel, esse rei que recebeu os ensinamentos de sua mãe, os sábios ensinamentos de sua mãe, e ele absorveu esses ensinamentos de tal forma que ele reproduziu esses provérbios, que foi em forma de escrita do Provérbios 31. E foi tão bom que foi digno de ser colocado junto com os provérbios, que na grande maioria foi escrito pelo grande rei Salomão. O nome Lemuel, como nós já vimos, tem um significado, significa dedicado a Deus. E o capítulo 31, ele é um acróstico, ou seja, ele é um poema feito com as 22 letras do alfabeto hebraico, começando cada verso com a primeira letra do alfabeto. Tempos atrás, quando eu li esse capítulo de Provérbios 31, eu sentia como se fosse um peso, um fardo, porque eu achava, no meu ponto de vista, que era impossível ser essa mulher de Provérbios 31, que ela era uma fantasia, que não tinha como ser como essa mulher com essas descrições. Mas aí eu cheguei à conclusão que nós precisamos mudar a nossa perspectiva quanto a Provérbios 31. Nós precisamos olhar Provérbios 31 de uma outra maneira, sobre uma outra perspectiva, sobre um outro ponto de vista. Não como um peso, não como fardo, não como algo impossível de ser como ela, mas como nós precisamos olhar para Provérbios 31, nós precisamos olhar para esse lindo texto como se fosse um favor e uma graça de Deus concedida a nós, porque se nós observarmos, tudo o que tem ali é que Deus deixou para nós como se fosse uma espécie de manual para nós seguirmos, ou seja, toda vez que nós errarmos o caminho, nós temos o manual que é Provérbios 31, que está nos ensinando o que fazer para seguir o caminho certo. Todas as vezes que nós errarmos na nossa escolha, que nós fizermos a escolha errada, Deus nos deu um manual exclusivo para nós mulheres, para que nós possamos segui-lo. Então nós precisamos mudar a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista de olhar esse lindo Provérbios. Precisamos olhar ele não como um peso, não como um fardo, mas como a graça de Deus, como um favor que Deus deixou para nós, esse manual exclusivo. Então Deus, ele não deixou um fardo sobre nós, Deus não deixou um peso sobre nós, pelo contrário, ele deixou uma escola, ele deixou ali um caminho, um parâmetro para que nós possamos olhar para esse parâmetro, que nós possamos nos inspirar a sermos como a mulher de Provérbios. O subtópico 1 vai dizer o valor da mulher virtuosa, Provérbios capítulo 31, versículo 10, que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. A palavra hebraica para virtuoso que aparece aqui, ela é citada mais de 200 vezes na Bíblia, e todas as vezes que é citada, ela tem um sentido de aptidão, ela tem um sentido de força para falar de um guerreiro. Aí o autor da revista vai falar aqui no último parágrafo, ele vai dizer: ela é preciosa porque usa sua força, capacidade, sabedoria e valor inteira e altruisticamente para os outros. Então vem a pergunta: quem a achará? Mas nós precisamos contextualizar. Nós vivemos hoje em dia num contexto onde o mundo prega para a sociedade, o mundo dita para a sociedade a verdade falsa de que a mulher livre é aquela mulher que faz o que ela quer, aquela mulher que tem seu corpo, meu corpo, minhas regras, o corpo é meu, faço com ele o que eu quero, eu entrego meu corpo a quem eu quiser, ou seja, aquela mulher escrava do pecado. É isso que a sociedade de hoje em dia prega como a mulher livre. O mundo, ele está exaltando o pecado, ele não está exaltando a virtude. Então, mas a palavra de Deus, ela vai dizer que o corpo da mulher é como um jardim fechado, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo.
Enquanto o mundo dita para a sociedade que aquela mulher que cuida da sua família, aquela mulher que cuida do seu lar é uma mulher que está vivendo a opressão do patriarcado, a Bíblia ela vai nos dizer que a mulher ela cuida do seu lar, ela cuida da sua família, ela cuida dos seus. E quando nós como mulheres nós fazemos isso, nós não apenas honramos e amamos a nossa família, mas nós também exaltamos o nome de Deus. Já na parte B, vai dizer o seu valor muito excede o de finas joias, e em algumas versões vai dizer o seu valor muito excede o de rubis. Agora é interessante nós notarmos que no mesmo texto Deus está unindo duas características muito diferentes, mas muito essenciais. Ele está trazendo a característica da força e do valor, ou seja, que nós somos virtuosas e que nós temos um grande valor. E quando nós falamos de rubis, quando nós falamos de finas joias, nós estamos falando de algo muito rico, de algo muito especial. E é interessante também nós notarmos que o capítulo 31 de Provérbios, ele começa falando do valor, ele começa falando, ele não começa falando do que a mulher faz, ele começa falando do que a mulher é, do seu valor. E é tão lindo falar desse Deus pessoal que nos conhece profundamente, que trata conosco pessoalmente. E antes de ele falar, antes de ele dar os seus ensinamentos, ele vem falar conosco, dizer que nós mulheres temos valor. É claro que Deus ele nos criou diferente dos homens, ele nos criou com as nossas peculiaridades e ele sabe, e ele que nos criou nos conhece, que nós como mulheres nós temos a necessidade de ouvir que falem para nós que nós temos valor, aquelas pessoas que nós nos importamos. Imagina o nosso Deus, o nosso Pai zeloso, ele olhou para nós, ele que nos criou, que nos conhece profundamente, ele que cuida de nós nos detalhes, ele olhou e ele sabe que nós temos a necessidade de ouvir que nós temos valor, e ele chega conosco e diz: filhinha, você tem valor, você é valorosa. Antes de ele falar qualquer instrução, qualquer ensinamento, antes de ele deixar qualquer ensinamento para nós, ele vem falar desse nosso valor. Eu deixei um manual, filhinha, para você seguir este manual. O subtópico 2 vai dizer a integridade da mulher virtuosa. Provérbios capítulo 31, versículo 11 diz: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganhos. Tanto na escola como no trabalho, quanto na faculdade, quanto nas relações sociais, em todas as esferas da sociedade, todas as esferas da vida, a confiança é um atributo essencial, é um atributo, uma virtude nobre que deve compor o caráter da mulher cristã. A Bíblia vai dizer que a mulher de Provérbios 31 era tão virtuosa que seu marido poderia contar que todos os dias da sua vida ela faria somente o bem e nunca o mal. E confiança, se nós formos ver, é uma das características mais em falta nos dias atuais. E perceber que o marido da mulher virtuosa diz para ela é digna de confiança, é um grande passo. No mundo que nós vivemos, onde tudo é relativizado, onde os valores eles estão invertidos, no dia de hoje é pregado valores invertidos. Então, a confiança é um grande atributo. Uma pesquisa comandada por pesquisadores da Espanha com dados do Brasil que usaram aplicativos de relacionamentos para mapear a situação, e o resultado foi que o Brasil ele é considerado o país mais infiel da América Latina. 8 em cada 10 casamentos já sofreram traição, segundo a pesquisa de 2022, mas nós, mulheres virtuosas, nós podemos mudar essas estatísticas. E eu não estou falando apenas de ser digna de confiança diante do nosso cônjuge, no nosso relacionamento conjugal, mas sermos dignas de confiança em todas as áreas de relacionamento. Se nós somos dignas de confiança, nós somos capazes de guardar um segredo. Infelizmente, algumas mulheres, elas não são virtuosas porque não são dignas de confiança. A forma que nós temos de mostrar a nossa integridade, de mostrar o nosso nobre caráter, é através das nossas ações. Nós devemos saber nos calar diante dos segredos que nos é confiado. Isso é ser digna de confiança. E aí nós chegamos numa reflexão, numa autoanálise. Será que nós estamos sendo dignas de confiança? Será que nós estamos sendo dignas de confiança com nossas ações, com as nossas palavras, com o nosso comportamento? Tem mulheres que nunca traíram o marido, mas que são indignas de confiança porque não conseguem guardar um segredo. Tem homens que não podem conversar com mulheres porque elas se vestem de forma tão vulgar e tão indigna e tão insinuadora e tão insinuante que se tornam indignas de confiança. E só para nós entendermos bem, ser indigno de confiança não é só aquele que traz o seu cônjuge, mas até a maneira que nos vestimos, a maneira que nos comportamos pode definir se somos ou não dignos de confiança. E nós precisamos ter muito cuidado com a nossa conduta, porque nós somos mulheres virtuosas, somos mulheres dignas de confiança. Hoje
hoje cabe a nós também sermos um porto seguro para todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, nossa família, os nossos líderes, os nossos liderados, os nossos irmãos em Cristo, todos que estão ao redor precisam se sentir seguros perto de nós. Nós precisamos ser pessoas, mulheres dignas de confiança. A confiança é uma virtude dispensável na construção, não apenas dos relacionamentos conjugais, mas na construção de todo e qualquer relacionamento humano. E justamente essa virtude também é que vai sustentar o nosso relacionamento com Deus. O subtópico 3 vai dizer estabilidade emocional da mulher virtuosa, Provérbios 31:12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Aqui nós estamos falando de algo que está sob o nosso controle, que nós podemos decidir. E quanto tempo faremos isso? Aqui está dizendo, todos os dias da nossa vida. Então, tem coisas na vida que a gente não tem controle, como as diversidades, os problemas que nos sobrevêm, as pessoas que se levantam contra nós, as condições desfavoráveis, as dificuldades, como as circunstâncias externas, essas coisas nós não temos controle. Mas fazer o bem está sobre o nosso controle. Nós temos esse poder de decisão, de decidir fazer o bem ou fazer o mal. E quanto tempo fazer isso? Então nós devemos ter muito cuidado se nós não estamos decidindo fazer o mal durante a nossa vida. E quando a gente fala de decidir, de decisão de fazer o bem, é em todas as circunstâncias. É quando o marido está estressado, é quando o filho desobedece, é quando as pessoas se levantam contra nós. Nós precisamos chegar diante dessas situações e ter o controle emocional, a estabilidade emocional e decidir fazer o bem diante daquele mal que está diante de nós. Diante daquela situação adversa, daquela situação difícil, nós precisamos escolher sempre fazer o bem e não o mal. Então, que nós cheguemos a esta reflexão, que nós possamos nos autoanalisar. Se nós estamos sendo como essa mulher virtuosa que decide, ela escolhe fazer o bem todos os dias da sua vida. Será que nós estamos agindo como essa mulher virtuosa? Porque caso contrário, caso não estejamos agindo como ela, nós estamos justamente sendo aquela mulher desequilibrada, aquela mulher que não tem estabilidade emocional. Ou será que nós estamos sendo aquela mulher que pela manhã ela acorda e decide fazer o bem, hoje eu vou fazer somente o bem, mas até que acontece algum problema, alguma adversidade, aí ela diz, não, eu tinha decidido fazer o bem até que alguém pisou no meu calo, agora eu vou pra briga. E de repente ela decide fazer o mal. E aí ela está sendo como aquela folha seca que é caída no chão, que vai para onde o vento das circunstâncias leva ela. Ela não é aquela mulher que tem estabilidade emocional, mas aquela mulher que é levada pelos ventos das circunstâncias. E o estado, a decisão dela de fazer o bem pode mudar de acordo com as circunstâncias. Ou seja, aquela mulher que não tem firmeza no seu caráter. O caráter cristão dela não está firmado em Cristo. Ela ainda oscila, ela ainda não tem essa estabilidade e, se for o caso, precisamos buscar em Cristo essa estabilidade. Precisamos estar firmados na rocha, precisamos estar fundamentados naquele que é o nosso Senhor e Salvador. E esse texto aqui, ele fala que a mulher tem equilíbrio emocional, ela decide fazer o bem, ela tem inteligência emocional. Falando mais um pouco sobre isso, nós vamos encontrar na lição de número 7, no tópico 1, que é o líder precisa ensinar. Você pode estar voltando lá e estar olhando um pouquinho mais a respeito de inteligência emocional que eu falo nessa lição, na lição 7, para não ficar muito longo esse vídeo. O tópico 2 vai dizer atividades da mulher virtuosa, o subtópico 1 vai dizer na produção de bens, Provérbios capítulo 31, do 13 ao 16, que diz, examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Provérbios capítulo 31, versículo 16. Nos tempos bíblicos, toda mulher ela tinha que saber costurar, a não ser que ela fosse casada com um homem muito rico, que esse ofício seria dado às suas servas. Hoje em dia, se nós formos analisar, as mães, as mulheres não ensinam suas filhas, mas sequer a cozinhar, que seria algo básico para a sobrevivência. Mas aí alguém pode dizer, mas nós estamos na era moderna, na era do iFood, na era das empregadas, outra pessoa pode fazer essa comida, uma secretária do lar. Mas aí eu não estou me referindo a aprender algo que você vai praticar aquilo diariamente, mas é algo que você precisa saber para caso um dia você precise,
você saiba fazer. Porque a mulher virtuosa, nós vamos observar com o decorrer do estudo, é uma mulher precavida, é uma mulher que se planeja, é uma mulher que sabe fazer as coisas. Ela não faz tudo o tempo todo, mas caso seja necessário, ela sabe fazer, porque ela tem planejamento, ela é uma mulher precavida. E o texto vai dizer que a mulher virtuosa, ela trabalha com as mãos, mas ela trabalha com prazer. Esse texto ele vai nos confrontar, porque ele não está falando apenas que nós devemos trabalhar, mas ele está dizendo que nós devemos trabalhar com prazer. Então nós que estamos buscando, que estamos procurando sermos mulheres virtuosas, nós precisamos pedir a Deus todos os dias que Ele nos dê prazer em cuidar do nosso lar, que nos dê prazer em cuidar da nossa família, em cuidar do nosso esposo, em cuidar da nossa casa. Porque não é simplesmente fazer tarefa, é a maneira como nós enxergamos as tarefas. E quando nós colocamos amor no que Deus nos deu, isso se chama gratidão, nós conseguimos fazer com prazer. E o texto vai continuar e vai dizer que a mulher virtuosa, ela sabe gerir funções. O texto diz que antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos da sua casa, dá tarefa às suas servas. Ela é uma trabalhadora dedicada. E nós precisamos aprender que se nós queremos resultados, nós precisamos fazer renúncias. Não tem como colher frutos de sementes que não plantamos. Precisamos renunciar. Aí você pode dizer, mas eu não gosto de acordar às 5 da manhã, eu não gosto de acordar cedo, mas nós precisamos também entender que nós não fazemos tudo o que nós queremos, mas nós fazemos aquilo que é necessário fazer. Porque nós somos mulheres virtuosas e nós acordamos cedo porque somos trabalhadoras idôneas. E a mulher virtuosa, ela tem algo que se chama planejamento. Antes de ela fazer qualquer coisa, ela já planejou, ela já arquitetou, ela já viu se aquilo vai dar certo, ela já viu todas as possibilidades. Assim é a mulher virtuosa, ela se planeja. A mulher de Provérbios 31, ela não fazia as coisas apenas por fazer, simplesmente porque era de costume ou porque aquilo era o seu dever. Não, a mulher de Provérbios 31, ela depositava os seus pensamentos naqueles afazeres, na elaboração das estratégias. Ela agia sempre com sabedoria, ela planejava, ela tirava tempo para pensar naquilo que ela ia fazer no dia seguinte. Ela já tinha um planejamento elaborado a respeito daquele projeto que ela estava ali antecipando. E sendo assim, qualquer situação, vamos prezar pela sabedoria, não vamos nos deixar levar pela impulsividade, que a impulsividade fique de lado, que nós devemos lembrar que uma mulher forte não precisa ser uma mulher inconsequente. Na realidade é justamente o contrário disso. E o texto continua, ele vai dizer aqui onde nós lemos que ela avalia um campo, ela compra do fruto das suas mãos e ela planta uma vinha. Ainda mais ela é empresária e ela é empreendedora. Então essa mulher virtuosa, ela cuida da casa, ela cuida do lar, ela cuida das suas empregadas, ela cuida de não faltar nada ali na sua casa e mesmo assim, além disso, ela sabe vender, comprar, negociar. É aquilo que eu falei no começo, ela pode não viver fazendo isso, pode não viver negociando, pode não viver comprando, não viver fazendo a vinha dela, mas se surgir a oportunidade, ela sabe fazer e ela não perde aquela oportunidade, ela está atenta, ela está sempre planejando qual será o seu próximo investimento, trazendo para a nossa realidade. Eu vou vender algum produto, eu vou fabricar algo que eu sei fazer e buscar vender. Então a mulher empreendedora, a mulher virtuosa é uma mulher empreendedora, que ela vê a oportunidade quando chega, ela está sempre preparada, quando a oportunidade chega, ela abraça aquela oportunidade e ali ela age, já tendo planejado tudo antecipadamente. E ela não só, a gente nota aqui nesse texto que ela não somente compra o campo, ela também trabalha no campo que ela comprou. Ela é trabalhadora, ela não é preguiçosa, ela não deixa para amanhã o que ela pode fazer hoje, ela não deixa para depois o que ela pode fazer hoje. Ela não é procrastinadora, ela vai e faz o que tem que ser feito. Nesse contexto histórico que nós estamos falando aqui, dessa descrição, a maioria das mulheres, ela desenvolvia o seu trabalho no dia a dia, voltado para o seu lar, voltado para o seu marido, voltado para os seus filhos. Hoje, apesar da dinâmica ainda existir, muitas mulheres ainda vivem dessa maneira, o que não é errado e que essa mulher não deixa de ser virtuosa, pelo contrário, muito mais virtuosa. Mas algumas mulheres, elas adentram o mundo profissional, algumas trabalham em grandes empresas, algumas são donas de grandes empresas. Mas independente do trabalho que essa mulher exerça dentro ou fora de casa, as mulheres que almejam as características da mulher virtuosa de Provérbios 31, elas devem ser esforçadas e trabalhadoras e devem planejar assim tudo que elas vão fazer, colocar ali no papel, planejar para que aquilo dê certo, que não haja o menor
que o risco de dar errado seja o menor possível, que aqueles imprevistos que podem acontecer em qualquer negócio sejam eliminados através do planejamento. E o próprio Jesus, enquanto esteve aqui, ele nos deu o exemplo. Ele foi carpinteiro, ele foi mestre, ele foi discipulador em tempo integral, ele ensinou seus discípulos. Então, ele deixou o maior exemplo para nós. E apesar de ele não precisar, ele despiu-se da sua glória, ele colocou a mão na massa, ele trabalhou para deixar o exemplo para cada um de nós. E nos dá o exemplo de servir a todos, né? E visto que Cristo, que é o molde para todas as mulheres que querem se tornar essa mulher virtuosa de Provérbios 31, nós devemos imitá-lo, imitar a sua conduta e depositar dia após dia o nosso esforço, a nossa excelência, entendendo que tudo que fazemos é por Ele, é dele e é para Ele. O subtópico 2 vai dizer suas realizações. Diz assim: abre a mão ao aflito e ainda a estende aos necessitados. Provérbios capítulo 31, versículo 20. A mulher virtuosa, ela é generosa, ela consegue enxergar o outro, ela consegue enxergar a dor do outro. E olhando bem, nós percebemos que nós vivemos numa sociedade que ela ensina a pessoa a olhar somente para si mesma, ela ensina as pessoas a serem egoístas. E é virtuosa quem consegue perceber a dor do outro, quem consegue entender o outro, quem consegue se colocar no lugar do outro. Quem tem essa capacidade de ser essa pessoa que consegue olhar para o outro em vez de olhar somente para si mesma, ela tem uma grande virtude, ela já é uma mulher virtuosa. Justamente nesse tempo em que o egoísmo ele controla todas as pessoas e que o crescimento pessoal a qualquer custo, nem que tem que se passar por cima de qualquer pessoa, tá tão em voga. O altruísmo, ou seja, o amor desinteressado por outras pessoas, ele é esquecido quase que automaticamente. Jesus repartiu conosco a sua imensa e maravilhosa glória e neste momento nós vibramos por dentro e nos sentimos triunfantes. Mas será que realmente sabemos que glória é essa? Ela se trata do poder e dos troféus imaginários que nós nos orgulhamos tanto? A glória de Jesus é para que deixemos aflorar nosso tão incontrolado desejo de ser o primeiro? Cristo ele vai nos responder lá em Marcos 10, do 42 ao 45, que diz assim: Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. A glória repartida conosco é justamente lavar os pés dos outros, e sem olhar para os lados para ver se alguém está te dando crédito por isso. É o altruísmo, a bondade, o serviço, a humildade, a generosidade e a gentileza. Se queremos ser como a mulher de Provérbios 31, então precisamos estender a mão e curvar as cabeças, mesmo que isso seja completamente oposto ao que todos estão fazendo. Aplicando ao versículo 21 deste texto, somos convocados a refletir sobre a nossa preocupação em tempos de frio. Está em nos vestirmos primeiro ou em antes vestirmos os outros para que não mais temamos a neve? Aqui no versículo 23 vai dizer: seu marido é famoso às portas da cidade, quando ele se senta entre os anciãos da terra. A Bíblia ela não vai falar de um homem virtuoso, mas ele vai falar da mulher virtuosa. Porque uma mulher virtuosa, ela faz o homem ser virtuoso, porque ela confere a ele autoridade, ela confere a ele valor. Uma mulher virtuosa, ela não fala mal do seu marido. Pelo contrário, ela vai projetar ele de forma positiva, de forma que o seu valor seja reconhecido, que ele seja valorizado, que haja nele um espírito de liderança. Aqui nós lembramos até de um estudo anterior que nós falamos sobre isso lá na lição 6, no subtópico 2, sobre esposa e mãe. Você pode, inclusive, voltar lá e ver que lá tem um estudo falando, inclusive a gente cita o versículo que a mulher virtuosa é a coroa do marido, mas aqui a que age vergonhosamente é como podridão nos seus ossos, ou algumas versões diz como câncer nos seus ossos. Lá você vai encontrar nessa lição falando um pouco mais a esse respeito. E o texto diz que a mulher de Provérbios 31, ela sorri diante do futuro. Isso quer dizer que ela não é uma mulher ansiosa, ela não é uma mulher reclamona, ela é uma mulher positiva, ela é uma mulher otimista. Isso quer dizer que ela não é rixosa, isso quer dizer que ela não é teimosa. Ela é uma mulher alegre, ela é uma mulher leve. O subtópico 3 vai dizer seus valores morais.
Provérbios capítulo 31, do 26 ao 27 diz: fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Mas aí alguém pode pensar, mas é muito fácil ser a mulher virtuosa de Provérbios 31, porque a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela é rica, ela é empresária, ela tem muitas servas. Sim, ela tem servas, ela tem empregadas, mas vamos atentar a todo o contexto, não apenas a uma parte, não apenas a um texto, mas ao contexto geral que diz que ela, sim, tem muitas servas, mas também diz que ela acorda mais cedo, que ela dá ordem a todas elas e prepara comida, ou seja, ela é trabalhadora e dedicada, por isso ela é uma mulher virtuosa. Ela não é preguiçosa, ela não dá desculpas para os seus trabalhos, para os seus afazeres. Ela não acorda tarde, ela é a primeira a acordar. Então, ela é virtuosa porque ela é dedicada e trabalhadora no que ela faz. Aqui em Provérbios 31, 14 vai dizer que ela, como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Nós precisamos reconhecer que um dos dons dados por Deus à mulher é de ela ser multitarefas. Uma mulher, ela dá conta de demandas do trabalho, de demandas das crianças, de demandas da sua casa, dos seus afazeres domésticos, das demandas do seu marido, das suas demandas pessoais também, ela dá conta. Então, nós precisamos entender que se nós dermos duas tarefas para um homem, ele vai ter dificuldade, porque essa não foi uma aptidão que Deus deu aos homens. Deus deu aos homens outras aptidões, mas às mulheres ele deu essa aptidão de ser justamente multitarefas. E o texto vai dizer que ela é como um navio mercante, quer dizer que algumas características do navio mercante encontram-se nessa mulher virtuosa. E nós precisamos saber que um navio mercante é um navio que suporta muita carga, é um navio que suporta muito peso. Ele é preparado justamente para isso, para levar muito peso, e ele tem capacidade de carregar 4.000 contêineres, ou seja, uma média de 10.000 toneladas. E se Deus nos comparou com um navio mercante, se ele disse que nós temos algumas características do navio mercante, que é um navio de carga, ele quer nos lembrar que nós somos o maior navio de todos, que nós temos amplitudes, ou seja, cabe muitos contêineres nesse navio, o contêiner da família, o contêiner das amigas, o contêiner das obras na casa do Senhor, o contêiner das crianças, o contêiner dos nossos cuidados pessoais, ou seja, nós suportamos muita carga, Deus nos criou assim. Então Deus está nos dizendo que nós somos capazes sim, que nós suportamos sim, que Ele nos criou dessa forma, Ele nos criou forte, Ele nos fez para suportar muitas cargas, nós apenas precisamos organizar esses contêineres para equilibrar o peso, para que não venhamos a virar. Lembrando que ele diz que não nos dá carga maior do que nós possamos suportar, não nos dá aflições maior do que possamos suportar. Então, que nós possamos buscar a sabedoria em Deus para gerir todas as funções que nos é dada com sabedoria. Lembrando que a palavra de Deus diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. O autor da revista também vai usar como palavra-chave a discrição. Aí eu vou lhe aconselhar a voltar lá na lição 6, no subtópico 2, esposa e mãe, que eu vou falar muito a esse respeito de discrição. Outro tema, outra palavra-chave que o autor da revista vai usar é justamente a prudência no falar. Aí eu vou lhe aconselhar aí também na lição 6, no subtópico 3, que vai falar sobre cuidados e prudências ao falar. O tópico 3 vai dizer louvor que ela recebe, o subtópico 1 vai dizer o louvor da sua família, o subtópico 2 o louvor do seu marido, que diz: levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbios capítulo 21, 28 e 29. Interessante que na sociedade que nós vivemos, que preza tanto pela beleza, nós nos surpreendemos aqui ao perceber que a aparência da mulher virtuosa, ela não é citada, ela não é mencionada. A causa de ser atraente é atribuída única e exclusivamente ao seu caráter. Outra coisa interessante também de notarmos que durante o livro de Provérbios, Deus vai falar de várias mulheres que não são virtuosas. Ele vai falar da mulher rixosa, ele vai falar da mulher caluniadora, ele vai falar da mulher promíscua, vai falar da mulher da língua mentirosa e de várias outras mulheres que não são virtuosas. Mas o mais interessante é nós notarmos que durante todo o livro de Provérbios, alguns versículos ele falou dessas mulheres, mas que agora ele tira um capítulo inteiro, não um versículo, mas um capítulo inteiro para falar da mulher virtuosa. Um capítulo inteiro voltado
dedicado às atitudes que nós devemos buscar ter para sermos essa mulher virtuosa, ou seja, como se Deus tivesse deixado um manual, um presente para nós, e aí nós notamos o cuidado de Deus conosco. Interessante também que o livro de Provérbios ele começa a falar que o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, lá no capítulo 1, versículo 7, conforme nós estudamos, e agora ele termina com a descrição de uma mulher que cumpre bem essa ordem, que cumpre bem o temor ao Senhor, aqui dá as características dessa mulher, e as qualidades dela elas são mencionadas em todo o livro, pois ela trabalha arduamente, ela é prudente, ela é encorajadora, ela importa-se com os outros, ela preocupa-se com o pobre, ela é sábia ao lidar com o dinheiro, ou seja, ela tem inteligência emocional, ela tem inteligência financeira. E essas qualidades, quando combinadas ao temor ao Senhor, ao temor a Deus, levam ao bem-estar, levam à honra, levam ao sucesso, levam à prosperidade. No livro de Provérbios, em todo o livro de Provérbios, não apenas no capítulo 31, nós encontramos lições práticas, lições que nós conseguimos colocar em prática, conseguimos aderir ao nosso dia a dia, porque nos mostra como podemos adquirir sabedoria para tomar boas decisões e viver de acordo com aquilo que Deus planejou para cada um de nós. O texto diz também que a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Tem um legado precioso que nós podemos deixar, que é o legado de temer ao Senhor. Não tem legado mais precioso do que esse para nós deixarmos. Nós não devemos fundamentar a nossa vida no que é passageiro, nós devemos, pelo contrário, fundamentar a nossa vida no que é eterno. Buscar justamente as características, as qualidades, o caráter de um verdadeiro cristão, o caráter de uma mulher virtuosa. Devemos estar com os nossos olhos fitos na eternidade. Os nossos olhos não devem estar fitos nas coisas desse mundo, mas fitos na eternidade. Vamos finalizar aqui com Hebreus 11, 26. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. Aqui ele está falando de Moisés. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Assim nós devemos ser. Os nossos olhos não devem estar fitos nas coisas desse mundo, nos tesouros desse mundo, nas riquezas desse mundo. Os nossos olhos devem estar fitos na eternidade, assim como estavam os olhos de Moisés. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. É assim que nós devemos viver. Viver não apenas no domingo quando estamos na igreja, mas viver diariamente. Todos os dias os nossos olhos devem estar fitos na eternidade. Porque o que nos faz ter o caráter de Cristo, o caráter de um verdadeiro cristão, são as nossas ações no nosso dia a dia, as nossas ações no nosso trabalho, as nossas ações na escola, na faculdade, com a nossa família, no nosso lar, onde nós estivermos. Essas ações é que vão definir se nós somos cristãos, se nós possuímos o caráter de Cristo, se nós possuímos o caráter de um verdadeiro cristão. E a aplicação pessoal finaliza dizendo: quando aplicarmos o coração ao temor do Senhor e nos dedicarmos às pessoas ao nosso redor, as virtudes que tornaram notável a mulher virtuosa fluirão em nossa vida no dia a dia para a glória do Senhor. E assim ficamos por aqui, mais um vídeo. Na semana que vem nós estaremos estudando o livro de Eclesiastes, um novo livro poético, um novo livro riquíssimo para as nossas vidas. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!